No dia 14 de setembro de 2008, o mercado financeiro estava prestes a derreter por conta da quebra do Lehman Brothers, um dos maiores bancos do planeta. Enquanto o mercado global entrava em pânico, o então diretor de política monetária do Banco Central, Mário Torós, recebia essa notícia enquanto descansava no interior de São Paulo. E o nome da cidade em que ele estava era Ibiúna. Esse momento plantou a semente de uma das maiores gestoras do Brasil. Nesse vídeo, você vai entender como dois ex-diretores do Banco Central criaram uma gestora em que o seu principal fundo já rendeu 390% desde 2010. E se vale a pena colocar o seu dinheiro lá. Eu vou te mostrar quem são as pessoas por trás da gestora, como ela funciona por dentro, os seus principais produtos e o que os números dizem sobre a gestão deles. Então bora lá? A Ibiúna foi fundada em 2010 por dois verdadeiros titãs do mercado, Mário Torós e Rodrigo Azevedo. Torós fez história no Santander, onde comandou a tesouraria do banco e foi head de mercados emergentes em Londres. Já Rodrigo Azevedo tem PhD em Economia pela Universidade de Illinois e passou por instituições como o Banco Garantia, Credit Suisse e a JGP. Mas o que uniu os dois foi o fato de que ambos foram diretores de política monetária do Banco Central. Isso significa que eles eram as pessoas sentadas na cadeira decidindo sobre a taxa Selic, controlando o câmbio e cuidando das reservas do país. Na crise de 2008, muitas empresas estavam lotadas de apostas arriscadas em dólar e foram até o Banco Central para pedir socorro. A resposta de Mário Torós foi marcante. Ele disse: "Paciência, o câmbio é flutuante. Vocês fizeram isso, então se virem." É exatamente essa frieza e disciplina que formam o DNA da Ibiúna. Ela nasceu como uma gestora puramente focada em estratégias macro. No começo, o foco das análises era quase todo voltado para o Brasil, já que eles conheciam as engrenagens da nossa economia como ninguém. Mas, para crescer, era preciso olhar para fora. Com a contratação de novos talentos, eles foram expandindo o escopo de análise. Hoje, a equipe monitora simultaneamente a economia de mais de 30 países. O objetivo não é adivinhar o futuro, mas sim antecipar ciclos de juros e inflação, para ganhar dinheiro com essas operações. Ao longo dos anos, a Ibiúna deixou de ser uma casa puramente macro. E aqui vai um detalhe que a maioria das pessoas não conhece sobre a estrutura deles. Em 2011, eles abriram a área de ações, comandada por André Lyon. André é engenheiro pela USP, tem MBA em Wharton e é um pioneiro. Lá em 2004, no Itaú, ele foi um dos primeiros gestores do Brasil a montar um fundo long e short. E a filosofia dele é o pragmatismo extremo. Nada de se apaixonar por empresas. Cada ação tem uma tese e um preço-alvo. Se o preço-alvo bateu, vende a ação e coloca o lucro no bolso. Dentro dessa área, eles têm 3 fundos principais. O Ibiúna Long e Short, que vai operar neutro, tendo tanto posições compradas quanto vendidas, e não depende da alta da bolsa. Tem também o Ibiúna Long Based, que tem alguma flexibilidade para ter proteções, mas que majoritariamente ele vai ficar mais comprado. E por fim, temos o Ibiúna Equities, que terá somente posições compradas e o foco é o longo prazo. Se você está aprendendo algo novo sobre os fundos aqui no canal, eu peço que você curta esse vídeo. Isso ajuda muito o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Já em 2020, a Ibiúna abriu a vertical de crédito privado. E para essa frente trouxeram Eduardo Al-Hadef, que passou a última década em Londres, no JP Morgan, gerindo mais de 10 bilhões de dólares em dívidas de mercados emergentes. A estratégia de Al-Hadef para proteger a carteira de crédito é simples: fugir do óbvio.
Eles têm permissão de investir em dívidas dolarizadas de empresas no México, Peru e Chile, trazendo uma diversificação que vai bem além do risco Brasil. E os produtos dessa área são o Ibiúna Credit, que te dá acesso a dívidas de empresas na América Latina e tem um prazo de resgate de 30 dias úteis. Tem também o Ibiúna Total Credit, para quem topa mais risco em troca de uma rentabilidade mais agressiva. E por fim, o Ibiúna Credit Debêntures Incentivadas, que tem o foco em infraestrutura e o benefício da isenção do imposto de renda. E aqui vem o ponto que mais me chamou a atenção sobre a gestora. Como essas três áreas, macro, ações e crédito, tomam as suas decisões juntas. Algumas gestoras têm um comitê central de investimento, onde todo mundo senta junto e decide em consenso para onde vai alocar o dinheiro. Na Ibiúna, esse comitê não existe. A inteligência funciona na base de troca de informações. As equipes trabalham juntas, sentam próximas e conversam o dia inteiro. Mas, na hora de apertar o botão de comprar e vender, cada área toma a sua própria decisão. Não há um chefe ditando as regras sobre tudo. Cada líder tem total autonomia sobre a sua própria estratégia e cuida rigorosamente do seu próprio risco. Isso cria uma estrutura onde a inteligência é coletiva, mas a responsabilidade é individual. Mas a pergunta que fica é: tudo bem, a estrutura é bacana, mas como isso se traduz em lucro para nós investidores? Bom, vamos ver isso agora nos números. O foco da análise será o fundo mais clássico da casa, o Ibiúna Edge. Ele é o primeiro fundo da gestora. Iniciado em 2010, de lá para cá ele já acumula um retorno de mais de 390%, o que equivale a 124% do CDI no período. O fundo tem como sua principal característica a preservação de capital, com um alvo de volatilidade bem conservador, entre 4% e 6%. Ele tem uma versão apimentada, o Ibiúna Edge ST, com uma volatilidade entre 6% e 9%. Nos últimos 36 meses, a volatilidade do Ibiúna Edge ficou em apenas 2,5%, o que mostra o rigoroso controle de risco do fundo. E se olharmos numa janela de 12 meses, o fundo entregou uma rentabilidade de 16%, o que equivale a 109% do CDI. Para entrar no fundo, a aplicação mínima é de R$ 5.000. Depois disso, a movimentação mínima é de R$ 1.000. Em relação às taxas, o fundo cobra 2% de taxa de administração, mais 20% de performance sobre o que excede o CDI. Ao solicitar o resgate, o prazo para ter o seu dinheiro de volta é de 31 dias úteis. Ou seja, esse não é o fundo para você deixar a sua reserva de emergência. Entretanto, caso você não consiga esperar todo esse tempo, você pode solicitar o resgate antecipado para o fundo, que cai na sua conta em até 4 dias úteis. Mas, para isso, o fundo cobra uma penalidade pesada, de 5% sobre o valor resgatado. A história da Ibiúna é a prova de que nos momentos mais sombrios podem aparecer as melhores oportunidades. Dois ex-diretores do Banco Central que têm acesso privilegiado a como o mundo financeiro realmente funciona, decidiram pegar toda essa experiência e transformar em uma gestora que hoje conta com mais de 15 bilhões sob gestão. Eles uniram a frieza de quem comandou a política monetária do Brasil com a disciplina de quem sobreviveu à maior crise financeira do século. E hoje, através desses fundos, qualquer investidor pode ter acesso a essa inteligência. E aí, pessoal, gostaram de conhecer a Ibiúna? Deixa aqui nos comentários se você já tem algum fundo da gestora. E, caso você queira que eu analise alguma outra gestora ou fundo, deixa aqui também nos comentários. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até a próxima!